Antes de mais nada, eu quero pedir para não confundir o romance que nós vamos falar hoje, que é Como Água para Chocolate, esse aqui, da autora mexicana Laura Esquivel, né, com o romance Chocolate. Muita gente confunde os dois livros. Chocolate é um romance mais recente, que foi levado ao cinema, né, com o Johnny Depp e com a Juliette Binoche, e que fez muito sucesso nos papéis principais. Este aqui, Como Água para Chocolate, ele é anterior, né? Ele também foi levado ao cinema. Por quê? Porque a Laura Esquivel, ela, antes de ser romancista, ela era roteirista. Então, em 1992, bem antes de Chocolate, né, ele foi para o cinema, teve um grande sucesso. E quem é que roteiriza, né, o romance Como Água para Chocolate? A própria autora, que, como eu disse antes, tinha começado como roteirista na década ainda de 80. Então, feita essa diferenciação, por que eu quis frisar essa diferenciação? Porque ao longo da semana eu fui falando, eu vou falar sobre Água para Chocolate, e todo mundo pensava no filme da Juliette Binoche, tá? Não é. Então vamos lá. Como muitos romances daquela época, né, década de 80, Como Água para Chocolate também é do gênero literatura fantástica. Uma vez que a nossa personagem principal, que é a Tita, uma cozinheira de mão cheia, quando ela ia para a cozinha e ela ia fazer as delícias dela, os seus alimentos também ganhavam poderes especiais. Então, ao longo do romance, várias receitas típicas mexicanas vão aparecendo, e quando eu reli, né, agora para fazer a resenha, imediatamente isso me remeteu a quê? A Dona Flor e seus dois maridos, lançado muitos anos antes, em 1966, tá? Do nosso brilhante Jorge Amado. Então, eu quis fazer todas essas referências, né? Porque nós podemos identificar as influências que a Laura Esquivel teve, romance fantástico, Gabriel Garcia Marques, Uso da Comida, Jorge Amado, como também ela também vai influenciar outros autores. Então, todo escritor, ele reproduz em suas obras, eu acredito, aquilo que ele lê, aquilo que ele vê e aquilo que ele aprende. Então, nenhum escritor é totalmente original. Ele tem influências e ele vai influenciar novos escritores. Então, a história de Como Água para Chocolate traz a vida de quem? Já falei antes, da Tita, essa cozinheira maravilhosa. Só que a Tita, ela é a filha mais nova de 3 irmãs da amarga e dominadora Helena. E pela tradição familiar, a Tita não pode se casar porque ela é a caçula. E a caçula tem que cuidar da mãe na velhice. Olha que absurdo. Só que a Tita se apaixona por Pedro. E justamente por causa dessa absurda tradição familiar, né, ela não consegue viver essa paixão. Surpreendentemente, aqui vai um spoiler, mas bem no começo, tem muita história ainda pela frente, o Pedro se casa com a irmã de Tita. Para quê? Para poder ficar perto da sua amada. Obviamente, essa não foi uma grande ideia do Pedro, né? Porque amor perto é muito mais difícil da gente esquecer, da gente superar. Imagine então quando esse amor mora na mesma casa em que a gente. Então, essa é a trama de Como Água para Chocolate. É um livro leve, gostoso de ler, sem grandes pretensões literárias, mas que agrada bastante. Por quê? Porque ele é um livro que evoca cheiros, evoca sabores, né, no meio de uma história de amor. São 12 capítulos, isso eu achei bastante interessante e original. São 12 capítulos, cada um relacionado a um mês do ano, e todos se iniciam com uma receita
que dá nome ao capítulo. E é uma receita mesmo, você pode ir lá e fazer com os ingredientes a receita que vem descrita no romance. Então você vai ter bolo chabela, torta de Natal, guisado de peru. Então é uma estrutura bem diferente, bem original para um romance, né? E a receita, como eu disse antes, ela pode ser bem exótica, sempre da tradição mexicana, né? E gosto bastante dessa ideia de misturar comida com amor, com raiva, com paixão, porque isso acontece no dia a dia, né? A gente está sempre ali, a comida ninguém deixa de comer mesmo com raiva, com paixão, apaixonado, etc. e tal. Quase 30 anos depois, a escritora Laura Esquivel lançou uma continuação chamada O Diário de Tita, que eu também recomendo a leitura. Para terminar, eu queria trazer uma curiosidade. A Laura Esquivel tem hoje 70 anos, entrou para a política e desde 2015 ela é membro da Câmara dos Deputados do México. Então, olha aí, uma escritora, uma roteirista enveredando, né, para a política. Se você quiser ler a resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Laura Esquivel, se não me engano, é a primeira escritora mexicana aqui do canal que a gente traz, e eu quis trazer justamente por ter esse lado da culinária mexicana. Acho que é uma boa entrada na literatura mexicana. Até a próxima!